Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Empoderação. Hoje a nossa conversa, ela passa pelas mãos, pelo couro cabeludo e pelo coração. Vamos falar de tranças, que é também resistência, é falar de ancestralidade, de mulheres pretas que transformam saber em renda, em autonomia e em futuro. Em beleza também, né, gente? Por muito tempo, o cabelo negro, ele foi visto assim como um problema, né? Mas para nós, ele sempre foi coroa. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vem aqui, fica comigo. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Vou dar as boas-vindas aqui às minhas convidadas, com currículos imensos aqui. Vou dar um olá para a Ana Paula Gonçalves. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Ana, formada em comunicação social, especialista em estética afro. A Ana Paula iniciou sua jornada nas tranças após o nascimento do filho, um bebê prematuro extremo. Quantos meses? 27 semanas. A gente fala em semanas, 6 meses. Sempre esqueço. Sou mãe, mas sempre esqueço que é semanas. Isso transformou uma necessidade em missão. Promover autoestima, identidade e autonomia financeira por meio da valorização da cultura afro-brasileira e do protagonismo feminino negro. E como chama o neném? Que hoje tem quantos anos? Neném de 20 anos. 20 anos? Cauê. Cauê. Novo, assim, 20 aninhos, uma criança ainda. 2000, né? Costumam dizer que estranhar quando a gente vai dar a data de nascimento. E começa com 1900. Opa, então é velha. Isso, e dele é 2000. Ele é 2000. E aqui tem o Gabriela Azevedo, ela é uma mulher negra, tudo bem? Tudo ótimo, maravilhoso. Seja muito bem-vinda à Empoderação, Gabriela. Muito obrigada. Ela tem 36 anos, nasceu no Rio Grande do Sul, mas viveu sua infância no Rio de Janeiro. Mas na adolescência ela mudou para Brasília, né? Onde começou essa paixão por cultura capilar afro. Mas em Brasília... Em Brasília. Meu pai é militar, então eu rodei o Brasil, assim. Tá entendido. E estou recebendo elas aqui. Vou até passar a bola aqui já de uma vez para Gabriela, porque eu comecei a falar aqui do seu currículo, da sua biografia, mas eu queria que você dissesse quem é Gabriela Azevedo. Nossa, assim, uma mulher negra, né? E eu tenho, na verdade, atualizando, estou com 39 anos, vou fazer 40. 39 anos? 39 eu anos. achei até que esse 36 estava errado, devia ser uns 34, alguma coisa, uns 32, entendeu? Achei até que estava errado aqui. Esse ano eu vou fazer 40 anos e estou muito animada com isso, porque a gente passa por tanta coisa, então eu acredito que quando chegar aos 40 anos eu vou poder falar assim, eu passei por tudo isso, mas eu tenho 40 anos, que acho que fica mais leve, sabe? Como a minha amiga Ana Paula, eu tenho 4 filhos, também sou mãe, tenho 4 filhos e um dos meus filhos também nasceu prematuro, de 5 meses. E ele foi o que me trouxe a pensar no projeto Trançaterapia, que eu sou idealizadora, né? Sou transista desde 13 anos. Trabalhei num salão afro em Brasília, que foi para mim primordial na minha carreira hoje como transista, porque esse salão afro ele era um centro cultural. Então a minha formação como transista, eu acredito que seja bem diferenciada nesse sentido de eu sempre trouxe as tranças realmente em primeiro lugar a ancestralidade e depois a estética, né? Não que não ande junto, mas eu sempre tive esse cuidado porque nesse espaço onde eu trabalhei era um lugar onde se reuniam embaixadores, onde era uma biblioteca preta, onde os líderes políticos de Brasília negros se reuniam e a gente fazia o cabelo. Então, eu muito nova, com 19 anos, 18 a 19 anos, já ter esse contato com esses clientes, para mim, me trouxe uma formação como transista totalmente diferente. Então, já estou há 26 anos trabalhando com trança, isso é bastante tempo, né? E formei alguns alunos, né? Também tive alguns empreendimentos que foram muito importantes no meio das tranças e hoje em dia eu estou com um formato de empreendimento muito legal que eu acho que cabe não somente para mim depois da minha trajetória gigantesca, mas também para outras pessoas, que é o empreendimento como base familiar mesmo, entendendo que o afroempreendedorismo, você precisa respeitar a família preta, né? Quem é essa mulher que está empreendendo? E trazer essa família para empreender junto de você. Porque quando você entende que
todos ali são afetados pelas suas decisões, você também está trazendo uma responsabilidade muito grande para os filhos, para o marido, para a mãe, para a avó, que deposita, né, essa esperança junto com você. Quando você empreende, você fala que você vai crescer, que você vai ter um salão onde você vai deixar como legado. É uma responsabilidade até mesmo para quem está... Como é que eles estão entendendo isso? Será que eles querem isso? Será que eles querem aquela mãe que trabalha quase 24 horas por dia e não tem tempo para eles? Né? Porque a maioria dos... Interessante esse posicionamento, essa visão. A maioria dos filhos transistas, às vezes, não quer nem ser transista, Exato. porque, às vezes, a mãe não tem uma coordenação no financeiro. Então, assim, vou trabalhar tanto porque se minha mãe não tem dinheiro e nunca tem tempo pra gente, então eu não quero ser transista. Então, você trazer esse conhecimento, desde a valorização da cultura, mas também entender que a gente fica horas, mas só que a gente entrega um trabalho muito bom e a gente também regula a nossa hora. A gente não precisa trabalhar tanto, assim, né? Que é importante o tempo com a família. Então, hoje em dia, eu trago esse diálogo, né, que é um empreendedorismo familiar, e também trago a estética como forma de saúde mental e física para a população preta, né, para a gente entender que a estética, ela sem uma saúde mental, sem autoestima, a gente não consegue lutar. Entendeu? Se a gente acordar de manhã para poder trabalhar e não conseguir se olhar no espelho, entender que a gente é importante, que a nossa estética é bonita, a gente não vai conseguir, de fato, avançar. Então, assim, hoje em dia, o meu enredo de vida está dentro desse pacote, depois de ter trabalhado, depois de ter tido loja em shopping, depois de ter tido uma loja gigantesca que eu passei agora para, né, loja de cabelo, eu entendi que isso como é a melhor forma de empreender para a minha família e para mim. Olha, eu gostei muito, assim, dessa sua colocação, porque quando a gente fala em empreender, a gente vai detalhar isso mais aqui ao longo do nosso programa. Mas quando fala em empreender, é sempre algo muito solitário, é muito uma decisão muito pessoal, mas na verdade é isso, impacta toda a família, as pessoas ao redor, né? E Ana Paula, e quem é a Ana Paula para além do currículo, né? Como você quer que as pessoas se lembrem de você, se saibam de você? Pergunta... Mas essa é a mais difícil que tem, fica tranquila. Bom, eu sou filha, em primeiro lugar, sou mãe, uma mulher negra periférica, e tenho como base a liderança familiar matriarcal. Então, eu tenho como entendimento que essa troca tão afetiva que nós fazemos através das tranças, né, através do cuidado com o outro, não é da agora, né? Ele vem de muito tempo. E eu costumo dizer que as tranças me descobriram no decorrer da minha vida, justamente por conta do que eu passei com meu filho, né? Deixa eu contextualizar. Sim. Eu sou de Niterói, sempre nasci e sempre morei lá. E no decorrer da minha vida eu me vi pronta para cursar a faculdade, só que pouco tempo depois eu engravidei. E 2 meses antes de engravidar, eu perdi o emprego. Então eu me vi desempregada, grávida, depois descobri que eu estava com uma gravidez de risco, mas tem um ponto aí que foi fundamental para que realmente eu trilhasse esse caminho. O pai do meu filho abortou. Então eu me vi solteira, sozinha, com uma gravidez de risco e desempregada. Meu filho nasceu de 27 semanas e isso trouxe várias comorbidades, né? Até por conta da prematuridade dele, e por conta disso e das sequelas da prematuridade, houve a necessidade de que ele tivesse, por anos, um tratamento muito próximo de multidisciplinar mesmo, sabe? Com fono, fisioterapia, ele demorou a andar, ele teve atraso motor, então foi um percurso muito grande. Só que como você continua a vida, se lá atrás, quando eu fiquei grávida dele, eu já estava desempregada. E eu fiquei sozinha, solteira, separada. E como você continuou? Como que faz? Como que você volta ao mercado de trabalho precisando cuidar dessa criança que problemas respiratórios, todo mês tendo que tomar antibiótico, creche nenhuma fica com uma criança que precisa tomar medicamento. E aí, para sobreviver, eu comecei a costurar com a minha mãe, que também é uma empreendedora maravilhosa, mas ali não era o meu lugar, apesar de eu saber fazer, não era o meu espaço. E eu já tinha trabalhado com cabelo porque eu prestei serviço
essa demissão, né, eu prestei serviço para uma empresa de cosméticos, de produtos capilares, e como eu cheguei a back-office, eu precisava fazer alguns cursos. E era muito curioso, porque eu nunca me vi cuidando de cabelo, apesar de sempre gostar muito, mas eu nunca me vi cuidando de cabelo. E quando eu saí, as pessoas me falavam, Ana, agora você vai aproveitar, porque eu precisei fazer cursos, né? Agora você vai aproveitar. Eu, não, gente, eu não levo jeito. Eu mexi com cabelo, eu não levo jeito. Mas meu filho... saiu bem nos cursos. Me saía bem, porque eu gostava. Eu sempre gostei. Eu não tive espaço no decorrer da minha vida para que eu chegasse a esse lugar, mas eu sempre gostei de mexer em cabelo, eu sempre fui curiosa. Minha mãe sempre foi transista. Não transista de ter um espaço, mas de atender em casa. Costumava ser uma segunda profissão. Sabe profissão de final de semana? Minha mãe é modelista, então aos sábados e domingos era o trabalho dela de final de semana. E então, eu dentro dessa situação, não tendo, né, como eu vou deixar, com quem eu vou deixar, precisando ter um trabalho onde eu pudesse administrar os horários de tratamento de Cauê, do meu filho, e ainda assim ter vida, né? Minha prima, que ela não é transista, desculpa, ela é megarrista, me trouxe isso. Paulinha, minha família me chama de Paulinha. Paulinha? Ah, tá. Apesar de ter 1,73 m e já ter mais de 40, ainda sou Paulinha. Ela me trouxe essa possibilidade de eu não ter interesse em fazer alguma formação, alguma coisa ligada a cabelo. E foi, assim, o estalar de dedo no sentido do universo, sabe? Parece que o universo se moveu para que eu tivesse acesso. Eu consegui uma formação gratuita de um projeto, morando em Niterói. Eu fui para Anchieta. Nossa! Então foi um esquema ali, nós fizemos um cronograma onde a minha mãe pudesse ficar com ele. Com teu filho. Sabe? Para que eu pudesse fazer essa formação. E no primeiro dia de aula, a professora já me colocou numa cabeça humana. Nós normalmente fazemos um treino, né? Para ver a mão, ver como você se desenvolve ali. E eu levei uma bronca porque ela olhou para mim e falou, mas você sabe trançar? Você disse que não sabia. Eu fiquei assustada porque eu não sabia que eu sabia. E com um mês de curso já comecei a atender. Caramba. Nossa! Muito rápido, muito rápido, muito rápido. E aí eu comecei a atender, comecei a ter renda, consegui administrar os meus horários com os tratamentos do meu filho e eu acho que o mais importante, eu pude acompanhar o crescimento dele, sabe? Além dele, nos momentos que ele não estava no colégio, ele está comigo ali, está participando desse trabalho, eu tive mais espaço, mais tempo para poder estar com ele também no colégio, me envolver enquanto mãe, e isso foi maravilhoso. Não foi a realidade da minha mãe. Eu, com muito pequena, 3 meses, eu já comecei a ir para creche, e eu pude ficar com meu filho até ele completar 3 anos. Gente, que história. E se conectam as histórias, né? Assim, eu acho muito legal porque eu tenho 4 filhos. E é lógico que a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Mas só que para algumas pessoas, existe um despertar da maternidade mais rápido do que para outros. Por exemplo, quando eu tive meus primeiros filhos, eu achava que eu precisava trabalhar muito para poder ter dinheiro para poder manter os meninos. Então, assim, eu automaticamente não estava com os meus filhos. Então, eu trabalhava para ter uma pessoa para cuidar, eu trabalhava para ter comida, Então, assim, eu trocava o meu tempo que eu poderia estar com eles para poder trabalhar, fazendo trança. Aí, depois que eu tive o Matheus, que veio a virada de chave... Seria o terceiro. Que seria o terceiro, que foi o que nasceu de 5 meses, que veio a virada de chave. Aí veio a virada de chave por quê? Porque no meu projeto de trançaterapia, eu estava vendo que as meninas não estavam desenvolvendo por várias questões. Eram mulheres que tinham passado por abuso, mulheres que viviam violência doméstica. É um projeto social que eu fiz para mulheres. Era um curso gratuito que elas tinham que ter, se elas tinham mais de um filho ou mais, e essas mulheres elas teriam direito à vaga. E aí elas começaram a fazer o curso com a gente, mas elas não estavam conseguindo aprender. Parabéns pra iniciativa. E assim, elas não estavam conseguindo aprender.
Eu falei, gente, mas por que essas mulheres não estão conseguindo aprender, gente? É tão simples. É óbvio que eu não tinha uma dinâmica muito boa e tudo mais, mas eu estava atendendo uma cliente minha na cadeira, que era psicóloga, e eu falei, eu não vou ficar mais com esse projeto porque as mulheres não estão conseguindo aprender. Aí ela falou assim, como é que você quer que as mulheres aprendam, sendo que elas têm outras demandas? Essas mulheres precisam de comida, essas mulheres precisam de segurança, essas mulheres precisam de um cuidado emocional, psicológico. Necessidades bem anteriores, bem né? anteriores. Ela falou assim, então eu vou ajudar você. Foi quando ela começou a me ajudar no projeto e deu essa ajuda psicológica para essas meninas de graça. Aí eu falei assim, ai, que bom, né? Porque agora elas estão aprendendo. Ela falou assim, mas só que não é só ela que precisa aprender. Você também, Gabriela, você passou por uma depressão pós-parto. Você está em processo disso, você precisa. Então aí eu só me despertei que eu precisava de uma psicóloga quando eu solicitei pro outro. Eu não tinha noção que eu precisava. E aí foi a partir disso que eu comecei a olhar a maternidade por outro lado. Eu era uma pessoa que eu amava meus filhos, mas eu odiava esse sistema todo que é você ser mãe, que é uma coisa, um sacrifício. Para mim era um sacrifício gigantesco. É romantizado, né? E não é bem por aí, né? Ainda mais para mulher preta, né? A gente tem outras demandas. Exatamente, é solitário. Mas você falou do Terapretas e foi exatamente assim que eu te conheci. E eu chorei muito a primeira vez que eu te vi, porque foi te encontrar nas redes sociais fez com que eu acreditasse, não vou chorar, fez com que eu acreditasse que eu estava no caminho certo, sabe? Fez com que eu entendesse que ali estava... não era só possibilidade de renda, sabe? Mas era a possibilidade de realmente eu me encontrar, me conhecer. Eu sempre tive essa lacuna, sabe? Um buraco de quem de fato é a Ana Paula, sabe? Como eu vim de uma família de mulheres muito fortes, mulheres que lideraram, vim muito desse lugar de filha da Ana. Minha mãe também é Ana, minha mãe é Ana Maria. Então eu vim muito desse lugar de filha da Ana. E quando eu me tornei transista, eu virei a Ana. Entende? Então, ter conhecido o seu trabalho através das redes sociais e através disso, ter força, né, buscar força na vivência de outras mulheres, de outras pessoas, foi muito, muito, muito importante para mim. Muito obrigada. Que maravilha, a gente acaba impactando, e é isso, eu sou muito fã dela, que o trabalho dela é incrível, sou muito fã dela. E a gente, nesse processo de dar aula, a gente aprende. Eu fiquei assim, depois eu recapitulei esse primeiro projeto que eu tive de curso, eu falei assim, nossa, como eu aprendi. Se eu tivesse que pagar para as meninas, eu não teria dinheiro. A gente aprende muito. Como eu aprendi com elas, eu aprendi a maternidade, eu aprendi a afetividade, eu aprendi tanta coisa, eu não sabia lidar com as pessoas direito, eu não sabia, nesse negócio de contato, eu achava que eu ter um trabalho excelente já era o suficiente. Virginiana insuportável de Brasília, você imagina como é que a pessoa é chata, Então, assim, não estou concordando, eu tô aqui, ó, tô quietinha aqui, ó. É porque é muito sistemática, e quando você é sistemático, você acha que o seu trabalho basta. Você não quer se... Eu não achava que eu precisava me comunicar com o cliente, eu não achava que eu não queria, por conta da depressão também, eu não queria criar vínculos, criar laços, isso é impossível. Mas eu vou te falar uma coisa, eu acho que isso faz... É um motor do sistema para que a gente também pense dessa forma. Primeiro, para sobrecarregar nós mulheres, e enquanto mulheres negras, muito mais. E segundo, para que esse crescimento não aconteça. Ele não vá. Você até anda sozinho, mas você não cresce. Então, eu não tinha essa visão a respeito dos clientes, mas a respeito de ter alguém me auxiliando. E eu vi que foram crenças que não eram minhas, que elas foram implantadas na minha cabeça. Não, mas você vai ter uma pessoa, isso vai te atrapalhar. Você vai ter uma pessoa e a pessoa vai roubar seus clientes, sabe? E ainda tem um outro detalhe. Nós vivemos, é claro que existem homens transistas, mas vivemos com esse trabalho que somos muito mais mulheres do que homens, né? E aí vem a construção do machismo, onde nos coloca como inimigas, como rivais.
Eu ia colocar exatamente isso aqui, porque eu não tinha noção que a história de vocês era desde lá de trás, né? Então, e a maneira como vocês elogiam uma outra, como vocês enaltecem, como uma, né, inspirou a outra. Não sei se você, Gabriela, tinha noção do quão você foi importante pra Ana. Não tinha. A gente sempre se encontra, eu sempre olho a Aninha. Aninha. Mas, assim, até porque quando a gente vê uma pessoa tão grande, como eu vejo a Ana, a gente fala assim, nossa, que incrível, mas só que às vezes a gente não sabe de onde que ela e como ela iniciou, né? A gente só vê só o resultado final. Eu não sabia da história dela desde o início, né? Então, assim, pra mim realmente foi muito impactante saber que você, em algum momento, né? Da mesma forma que você me inspira bastante, em algum momento eu também te inspirei. Gente, que maravilha isso. E aí, não há rivalidade. Não. Quando vocês começaram, eu fiquei olhando, fiquei quietinha olhando assim, sorrindo. Falei, cara, que máximo. Elas aqui estão na mesma profissão, mesmo trabalho. Né? A gente sabe o quão duro é o dia a dia, o mercado. Mas assim, não há aqui uma rixa. Não. Tem apoio. É isso. Pelo contrário. A empresa que ela chegou a comentar da venda de produtos de cabelo, cabelos mesmo, Sim. né? No fim do ano passado, eu fiz um grupo, porque não foi à frente, mas eu fiz um grupo para tentar fazer com que as transistas se reunissem para que a gente comprasse na loja dela. Eu cheguei a comentar contigo que eu queria pegar as minhas alunas, porque eu formo transistas, pegar as minhas alunas e fazer um tour lá na loja dela. E isso é importante. Ela fez um cabelo, acho que foi ano passado, que, assim, um dos mais incríveis que eu já vi pessoalmente. Eu não costumo ver pessoalmente porque, né, somos de polos, né, de pontos diferentes. Mas você fez de uma atriz que fazia uma advogada numa novela global. Eu encontrei com ela no teatro. E eu vi, entendeu? E eu parei, olha, desculpa, tá? Dá licença. Eu conheço quem fez seu cabelo. Ela crente que você ia falar com ela, né, sobre ela, sobre o trabalho. Eu conheço, tá linda demais, você tá linda. E o meu celular tinha descarregado, ela tirou, eu vou estar, ela ia fazer a manutenção, eu vou tirar uma foto e vou mostrar pra Gabi. Ela tirou uma foto da gente, porque eu nem com o celular estava. Então, é uma coisa assim de primeiro ter orgulho, né? Eu me vejo através dela, sabe? Eu consigo, caramba, sabe? Eu quero, é o caminho, sabe? É onde eu quero, para onde eu quero ir, com quem eu quero caminhar junto, com quem eu quero estar próxima, sabe? Todos os lugares que eu vou, faço questão que ela esteja. Teve até o último, o marido dela, eu encontrei ele primeiro. E aí, cadê a Gabi? Tá fazendo o que aqui? Sozinho, né? Tá fazendo... Aí já ficou preocupado, vendo o que tá fazendo. Porque é isso, é muito importante pra mim que a gente consiga ter essa troca e que a gente possa enaltecer não só o trabalho uma da outra, mas enquanto mãe, sabe? Enquanto mulher, enquanto pessoa. É muito curioso. As redes sociais, de uma certa forma, eu acho que afasta a gente desse contato disso aqui, sabe? E até às vezes distancia quando a gente está perto, né? Porque a gente fica presa na tela, no celular, mas em contrapartida aproxima de outras realidades, sabe? Eu sei que ela tem filhos, e aí eu sei que há pouco tempo um deles caiu, e aí a gente fica assim, tá, mas e aí, como que ele tá? Ele tá melhor? Porque tava no hospital, sabe? Então, é um outro olhar, e aí, ali eu consigo enxergar a Gabi mulher, a Gabi mãe, a Gabi esposa, não só profissional, não só transista, porque ela é tudo isso, ela é filha, ela é mãe, ela é esposa, ela é transista, ela inclusive tem outras formações. Gente, olha, um dia eu quero que alguém chegue pra mim e fale assim, sabe, com um brilho nos olhos, essa Gabriela, que a gente vai falar de você. Eu espero que um dia, porque eu tô vendo aqui a alegria, a felicidade dela de falar sobre você, né, eu tô conhecendo vocês hoje, vi pelas redes sociais, claro, mas, né, a gente não tem um relacionamento. E assim, tô impressionada. Que bom que você impactou. E imagina quantas outras, né? Também não tem a mesma visão. Sim. Como é pra você, assim, esse lugar de usar o cabelo pra poder conectar, pra poder empoderar, não só a si, mas também outras mulheres? Eu fico muito feliz e é muito doido, assim, porque existe um lugar de você saber se colocar, você entender que foi importante, mas você aceitar, né, o elogio, né, não ser soberba,
Porque é difícil você aceitar e você não, porque antigamente eu já me intitulei como a braba das tranças, tá? Eu já fui desumilde. É porque assim, cara, o mercado é complicado. A gente vai falar sobre isso, é muito complicado. E aí você tá naquele lugar de você se relacionar com a pessoa e você aceitar o elogio, você enxergar também a potência que as outras pessoas são e você entender que você só vai crescer se você enxergar a potência que as outras pessoas são, que a sua trajetória sozinha não é nada. E é isso, né? Eu já formei mais de 7 mil pessoas, né? Então, assim, é muita gente. A gente entrou com curso online quando ninguém falava de curso online. A gente fez muita coisa. Então, assim, são 23 anos de caminhada. E, às vezes, verdadeiramente, às vezes a gente pensa que não fez tanta coisa. Às vezes a gente não se acha tão grande quanto alguém que chegou agora e fala assim, caraca, mas poxa, eu fiz tudo isso e por que eu não tô... Mas por quê? A gente não escuta todo dia elogio, né? A gente escuta às vezes quando a gente lembra. Mas só que às vezes a gente também se sente perdido, assim, caramba, quantos anos eu deixei quantos anos eu investi, né, nessa carreira e eu não tenho... Por que eu não sou milionária hoje ainda? Entendeu? Será que é só uma falta de administração financeira? Não, entendeu? Não é, então, assim... É muito legal você escutar essas histórias porque isso reaviva você e você entende qual é o seu propósito. Que o propósito não é só ganhar dinheiro. Sim. E isso é importante para mim. Mas, às vezes, você se doar muito e você olhar para trás e você ver os problemas que você acabou, porque é isso, você planta, você colhe. Se você plantar muito trança, você vai colher muita trança, mas se você não plantar saúde física, mental, saúde familiar, quando você vai olhar, você vai ter muita trança, você não vai ter isso que você precisa. Que foi o que você percebeu, né? Com seus filhos. Isso, e para dar a virada de chave é horrível, porque você, quando dá a virada de chave, as pessoas pensam assim, cara, Gabriela, você tá maluca? Por que você não quer mais uma loja? Por que você tá com um estúdio na sua casa? Por que você não tá mais fazendo? Por que você não tá mais tão grande? As pessoas me questionam, as pessoas acham que eu, sei lá, fali. Porque as pessoas cobram uma produtividade visível o tempo inteiro. Sim, e é muito doido isso, porque... E para você desconstruir aquele lugar de, tipo assim, você tem que estar fazendo o tempo todo para as pessoas que você falou. Porque quando a gente ensina, a gente fala assim, ó, se você quer, pelo menos na época, né, que eu ensinava, se você quer crescer na vida, você tem que acordar às 5 horas da manhã, você tem que caminhar, você tem que estudar, você tem que investir nisso, tem que investir naquilo. E quando você descobre que não é isso, e você vai... Como é que você vai na internet e fala assim, olha só, gente, olha só, eu... penso que hoje eu errei, entendeu? Gente, não faça isso que eu fiz. Não deposite 80% do seu dia no trabalho. É muito difícil você ter coragem de chegar e falar essa verdade. Mas entendeu? Ensinar é também, muito. porque, na verdade, o erro também ensina, né? Sim. O bom ensina, mas isso não é um erro, na verdade. Não, é aprendizado. É aprendizado, é um outro olhar. E é muito bacana essa vivência com os alunos, porque eu me vejo, não formei tantas pessoas ainda, universo, atualiza. Por favor. Atualiza, mas eu dou aula desde 2019. Né? Sou do antes da pandemia. Sim. E além de aprender muito com essas pessoas, eu acho que eu consigo hoje ter é muito legítimo, sabe? E é muito sincero o que eu tô falando da Gabi, porque é o que eu escuto. Então, eu consigo ver porque me veem. Sabe? Então, eu acho que isso é muito, muito importante, muito gratificante. Quando a gente consegue envolver a família e levar para o trabalho um pouco da casa, isso também faz muita diferença. Eu não trabalho hoje em casa, mas eu já tive um período trabalhando em casa, e ter esse suporte familiar fez toda a diferença no momento que foi muito difícil para mim, de depressão. Não, transista, você é animada. Não, sim, nós temos as nossas mazelas, nós temos os nossos cansaços. É um trabalho braçal, é um trabalho que exige... Exato. Não só, são movimentos repetitivos, entende? Então, é um trabalho que exige do seu corpo. Mas, como eu estou explicando, nesse decorrer, né, eu sou transista há quase 15 anos, e nesse decorrer do tempo, eu venho aprendendo e aprendi muito com as minhas alunas, que hoje eu ensino o exercício laboral. Sim. Eu tenho
bursite, tendinite, chama as ites aí. Mas eu ensino para que elas não tenham, porque o seu corpo é o seu instrumento de trabalho, né? Então eu quero que você sim ganhe dinheiro, é claro que eu quero que você ganhe dinheiro, mas eu quero que você tenha saúde. Entende? Então, enxergar a possibilidade no trabalho de transista como não só tenho que trançar, isso é fundamental. Fundamental para ter esse start, sabe? Eu acredito que eu tenha, ainda que eu tenha conseguido, através das tranças, ter mais tempo com meu filho, eu também tenha perdido outros momentos com ele, sabe? E é isso, faz parte, não tem muito para onde correr, não dá para a gente, né, voltar atrás para tentar consertar. A gente tenta caminhar de outra forma, seguindo outros caminhos. E eu encontro esse outro caminho quando eu consigo orientar as minhas alunas, que grande parte são mulheres que já têm filhos, são homens que cuidam dos seus filhos. Eu tenho um aluno que ele ficou viúvo, ele é carioca, ficou viúvo morando no Sul, voltou para o Rio, só que ele tem uma filha no espectro autista. E a mãe que cuidava do cabelo dela, ela não deixa mais ninguém cuidar. O pai foi fazer o curso comigo para poder cuidar do cabelo dela. Entende? Então, nesse momento tão difícil, né, que a gente está vivendo aqui, de ataque às mulheres, de misoginia. Exatamente. Então, não é só uma profissão, não é só um ofício que te leva ao trabalho, né, à renda em si, mas a esse vínculo familiar, nessa troca afetiva, porque a toque é mão. Era sobre isso que eu queria abordar, porque a gente está falando aqui muito da perspectiva de empreendedorismo, né, de renda, mas vamos voltar um pouquinho, porque o cabelo para mulher preta, ele tem aí, até sinalizei aqui, né, que ele é a nossa coroa, sim, né? A identidade. Ele é a nossa identidade, ele tem uma força ancestral, tem toda uma história, né? A representatividade do cabelo, a força, o que ele representou lá atrás. Enfim, dentro desse contexto histórico, Gabriela, como você enxerga que o cabelo hoje, qual a importância dele para as mulheres pretas, né? Considerando aí todo esse trajeto. Eu sempre falo para todo mundo, gente, cabelo crespo, cabelo grisalho, tudo que é nosso natural, a gente precisa ter bastante cuidado e cultivar o nosso natural. Por quê? Porque o natural sempre vence. Né? Você quer ter trança? Vamos fazer trança. É um ritual, é um cuidado, é uma tecnologia ancestral, é algo que te resgata. Quando a pessoa está sentada na nossa cadeira, a gente faz uma conexão que é surreal. Você tem que ter cuidado, tá? Com quem você vai trançar seu cabelo. Exato. Né? Tem que ter cuidado, porque ali você troca, além de energia, você troca sua intimidade. Entendeu? Você não sai deixando ninguém encostar no seu corpo assim de bobeira. Por que na hora que você vai procurar um transista, você não tem esse cuidado? Com quem eu vou fazer? Cabeleireiro, de modo geral, profissional, né? Estética do corpo, enfim, né? Tanto transista quanto esteticista. É o seu corpo, né? O seu templo. Você precisa cuidar. E quando eu comecei a trabalhar com trança, minha mãe não é transista, não é trança pra fora, mas só que ela trançava o meu cabelo. Então, o único momento que ela tinha para cuidar de mim era o momento que ela estava fazendo meu cabelo. Então, ao contrário de muitas mulheres que vêm com muitas dores, minha mãe batia na minha cabeça com pente, minha mãe fazia isso com o meu cabelo, aquilo com o meu cabelo, por isso eu me tornei transista, para poder cuidar das mulheres. Eu sou o contrário. Minha mãe cuidava tão bem de mim, o momento de trança era um momento tão de carinho, porque agora, na hora que eu vou fazer cabelo, eu faço nesse sentido de cuidar, de acolher. A pessoa chega e pergunta: você tá bem? Como é que foi sua trajetória até chegar aqui? Eu moro em Campo Grande, então assim, como é que foi o caminho? Vamos sentar, vamos descansar, vai dar tudo certo. E vou ali como se fosse um carinho mesmo, porque a memória que eu tenho da minha mãe. E aí, quando a gente vê que uma trança... Eu, por exemplo, fiz o meu cabelo para poder vir aqui. Então, a trança é uma identidade, cabelo é uma identidade. Qual o tipo de cabelo que eu quero estar para estar em tal lugar, né? Qual a trança que eu quero usar para poder trabalhar? Eu sou assim, tá, gente? Pode ser que tenha pessoas diferentes. Sim. Qual o dread que eu quero usar para poder trabalhar? Então, assim, o cabelo, ele comunica muito. Exato. Então, pra gente que é mulher preta, a gente tem uma necessidade surreal, porque é uma necessidade política, uma necessidade estética, uma necessidade social de a gente se impor com o nosso cabelo.
Então, quando a gente dá acessibilidade para as mulheres terem trança, terem cabelo, isso é muito importante. Porque às vezes você vê uma pessoa com uma baixa autoestima, uma pessoa que não consegue se enxergar de uma outra forma. Você faz uma trança, a pessoa muda totalmente. Totalmente. Nossa, A gente tinha que ter aquela plaquinha quando como estou, né? Quando a pessoa chegar e como estou saindo. A gente precisa, né? Precisa a ter, energia, porque na hora que a pessoa muda. sai da cadeira, a pessoa já sai jogando assim, nossa, como é que eu tô, olha como eu tô. A pessoa parece que é uma outra pessoa. Parece que é uma outra pessoa. Acontece isso? A pessoa Acontece. chega mais Sim, tímida, sim. triste. Ela chega pra dentro e ela sai pra fora. Não, sabe? se eu tivesse um cabelão desse também, eu ia chegar lá assim quietinha, saindo, né? Linda, maravilhosa. Eu peguei o trem. Você acha que eu peguei o trem assim? Falei, gente, olha, bom dia. Não tô te incomodando, não, tá bom? E aqui, ó. Manter postura, cabeça erguida. Você tá com um cabelo desse, como é que você vai andar assim? Não tem como, gente. É o bril que minha avó falava. Tem que ter bril para viver. É o bril. Né? Você tem que ir, ó, com um turbante desse. Não tem como você andar. A coroa não tem como. Não tem como. Não tem como. E é curioso, porque a gente chama atenção sem ser a intenção de chamar atenção, né? É só pelo que nós somos ou quem nós somos, né? Sim. Pelo que a gente comunica. É muito curioso como as nossas vidas se entrelaçam e a gente descobrindo isso agora. Eu vim de um lugar muito parecido que você, não do mesmo. A minha mãe já trançava, né? Então eu tive a minha vida inteira meu cabelo trançado. A vida inteira. E eu sempre soube qual era o meu cabelo, como era meu cabelo. Algumas clientes me questionam, Ana, mas que fazem transição, Ana, mas como que foi pra você? Eu falei, gente, eu sempre soube como era o meu cabelo. Eu não vim desse lugar, sabe? O cabelo, eu entendo que é uma das nossas identidades. O cabelo não é só ele a identidade de uma pessoa negra. E eu tive essa possibilidade desde muito pequenininha, saber como era meu cabelo, qual era a textura do meu cabelo. Ele faz algum cacho, ele não faz algum cacho. Ele fica black, ele cresce mais rápido, cresce mais devagar. Eu sempre tive essa possibilidade. E é claro, por conta de uma exigência social e na adolescência de interação e de fazer parte, aí a gente entra, né, nas químicas e tudo mais. Mas ainda assim, eu vim do lugar onde trançar era um momento de cuidado, de afeto. É tão gostoso, né? Minha mãe me deixava na creche 7 horas da manhã e me pegava 7 horas da noite. Então, aos finais de semana, que era o momento de trançar, sabe? Era trançar e era muito engraçado, que era trançar e limpar o ouvido, porque eram coisas que você encosta, carinho. Você se aconchega, você tem colo. Entende? Então, como a trança me leva afetivamente para esse lugar, é também nesse lugar que eu quero que as minhas clientes estejam, que as minhas alunas aprendam a não normalizar a dor. Não é porque o cabelo está trançado, não é porque você é mulher para ficar bonita, tem que sofrer, não. Não tem que sofrer. A gente não pode normalizar a dor, sabe? Então, é isso que eu tento passar. Eu tenho a minha poltrona de atendimento, eu deito as minhas clientes. E é muito engraçado, porque é muito engraçado. A última falou, Ana, a última pessoa que me perguntou se eu queria deitar foi meu dentista. Quero sim. E elas entenderem que aquele momento são delas. Eu peço, olha, se puder, é claro, meu espaço é para que a gente viva em comunidade, então se você tem filho, leva. E eu tenho um monte de coisa para criança, rola no chão junto com as crianças, esse não é um problema. Mas quando você vai cuidar de você, quando aquele ali é o seu momento, eu peço até para que ela vá sozinha, para que ela tenha essa oportunidade. Ela vai deitar. Ana, agora eu quero ficar quietinha. Ana, agora eu quero conversar. Não, agora eu quero assistir alguma coisa. Porque ela ali está se reconectando. As mulheres ficam de frente, as pessoas ficam de frente para o espelho. Quantas vezes a gente está tão corrida na vida que a gente sai e, nossa, eu nem me olhei no espelho hoje. Então, ali no Instituto Anáfrica, é um convite para que você se olhe. Ali é o seu espaço, ali é o seu momento. E ali é o seu momento enquanto cliente, ali é o seu momento enquanto aluna. Porque a gente precisa retomar esse olhar para si. Sim. A gente cuida de tanta gente, a gente cuida de todo mundo o tempo todo. Quem cuida da gente? É verdade.
É verdade, verdade. Lá no meu espaço... Qual o nome do seu espaço? A gente acabou não falando ainda, gente. Meu espaço é minha casa. Eu não tenho o nome de um espaço, porque na verdade eu trabalho com um projeto. Meu projeto é Transoterapia e a gente faz workshop, dá cursos e isso é em vários lugares. E a gente também fez um projeto que chamava Meu Blequinho, Meu Blequinho, que eu fiz um e-book para ensinar mães a cuidarem, mães, vó, tio, pai, para cuidar do cabelo das crianças, né? Então, assim, é uma imersão que a gente faz, às vezes, nas creches, nas casas, é muito legal. Lá em casa, né, que não é um espaço, o que eu fiz? Eu separei um espaço da minha casa, que é a varanda, e montei um espaço. É muito engraçado, porque tem um espaço lá confortável para atender os clientes, mas é toda hora sai um filho. Mãe, bom dia! Eu vai com Deus, meu filho, vai pra escola. Aí meu marido vai lá, prepara o almoço pro cliente. Então, assim, é uma coisa muito familiar, uma coisa muito ancestral. Eu não tenho mais aquele estúdio. Meu marido fala, vamos montar um estúdio de novo, mas eu não tenho vontade mais. Estar em casa, para mim, me traz uma lembrança ancestral. Então, eu não tenho problema nenhum de trabalhar em casa. É uma coisa que eu quero muito falar para as pessoas, porque tem muitas mulheres que não se sentem uma empreendedora de sucesso porque não tem um estúdio. Um espaço. É incrível ter um estúdio, dependendo da forma que você quer trabalhar, se você quer trabalhar com equipe, né? Se você quer fazer. É maravilhoso ter um estúdio. Mas se você não tiver, não significa que você não tem um trabalho de excelência, sabe? E aí é isso, a galera chega, a gente faz um café, um pãozinho na chapa mesmo, não tem esse negócio de cappuccino que não seja legal, mas assim, um café preto, é um suco de maracujá, vamos tomar alguma coisa, meu marido vai na feira, compra uma goiaba, uma banana, a pessoa vai ali, tá fazendo cabelo, vai comendo, aí tem uma feijoada, vamos comer. Então é assim, e a gente vai fazendo cabelo, quem tiver que trabalhar, trabalha no home office, quem tiver que fazer, a gente bota uma série pra gente assistir, então é uma coisa muito familiar mesmo. Ai, meu marido me ajuda a fazer trança, daqui a pouco chega o meu outro filho. Ah, mãe, deixa eu te ajudar a descer a trança. Aí vai lá, me ajuda a descer a trança. E assim a gente tá vivendo e nós estamos conseguindo fazer a nossa renda que a gente precisa. Hoje em dia eu também trabalho com caracterização, então a gente trabalha com série, com filme, com novela. Essa próxima novela aí das 6 a gente vai bombar com vários cabelos nossos. Nossa, né? Vai ser muito legal. Então, assim, o profissionalismo, ele não determina o lugar que você tá. É lógico que você vai oferecer o melhor que você pode, né? Mas a gente também... Isso também me deixou muito mal, quando eu precisei deixar de... Quando eu decidi não ter mais loja e ficar em casa. Eu falei, cara, eu não vou voltar a trabalhar em casa. Depois que eu vi quanto foi importante para mim, quanto me deixou saudável, eu falei, caraca, cara, por que eu não fiz isso antes? Gastei horrores de aluguel, horrores de um monte de coisa, né, que a gente acaba pagando por conta do empreendedorismo, mas só que para mim foi, assim, essencial e eu estou muito feliz, sem nome de espaço. Não, mas você sabe que a maneira como você descreveu o seu espaço, que é a sua casa, que é assim, ali a sua família, é a sua intimidade, nosso lar é o nosso lugar de segurança. Sim. E você abre ele para as pessoas. Sim. E aí você falou, porque tem um cafezinho que a gente come, porque eu tenho um suco. Aí eu tô aqui idealizando assim a cena. É maravilhoso. Sim. É incrível, porque ali você você tá acolhido, você tá entre mulheres na maior parte do tempo, né? Porque acredito que a clientela, a maior parte seja de mulheres, né? Então, assim, você tá ali entre mulheres pretas, e não tenho dúvidas que ali você fala dos seus problemas, que você fala do seu dia a dia, das suas conquistas, e uma vai junto com a outra. Eu não tenho dúvidas que é isso, é esse aquilombamento, é esse espaço que é nosso. Sim, e uma coisa que você falou importante também, que você falou entre mulheres. Lá em casa nós somos entre homens, porque eu sou a única mulher. A única mulher da casa. Mas é muito legal, por quê? Porque ressignifica o olhar da mulher para o homem. Por quê? O meu marido é gigante, mas ele cuida muito bem de todo mundo, ele recepciona muito bem, ele que faz o atendimento, ele faz uma parte muito grande da nossa empresa, ele que faz. Então, assim, você tem uma pessoa, um homem, cuidando, e não tem aquela bobeira, mas Gabi, não tem nada disso, Gabi nada. Ele tá fazendo o trabalho dele, tá tudo maravilhoso, todo mundo elogia, todos os clientes, nossa, como o Cardoso é atencioso. Meus filhos, as pessoas olham, meus filhos enormes também, 1,90 m e pouco, um carinho, uma atenção, sabe, assim, uma escuta, eles param ali, eles conversam sobre tudo com as clientes, então eu acho também importante isso, a ressignificação do homem, ainda mais o homem preto, por que o homem preto tem que ser o brutão, bruto, né? Ou então por que não pode ter uma relação entre homens e mulher num espaço, porque fica parecendo que
tudo vai para uma sexualidade, tudo vai sair da curva. Não, é uma forma de como você se porta ali, né? Como um homem se porta naquele lugar. Porque primeiro passa deles a postura, né? Para a mulher se sentir segura, o homem precisa ter uma postura que mostre que aquele lugar ali é um lugar de segurança para ela, porque a mulher, a gente sabe que nós não somos seguras nesse mundo, né? Não, e ouso dizer que muitas mulheres ali não foram cuidadas por homens, né? Não. Então, quando tem um ali cuidando do cabelo, Sim. conversando, dando atenção ou respeitando o espaço dela de não falar nada, pode também ser uma experiência nova. Sim, sim. E detalhe, quando vai fazer o cabelo, ai, mas a mão do Cardoso é mais leve que a sua. Ai, eu já fico pô, eu me respeito. Porque ele tem muito mais sensibilidade, assim, ele é muito mais detalhista do que eu, muito mais atencioso. Então, assim, eu tenho a técnica, bruta só, vai construir casa. Ele vai ali no revestimento, ele que finaliza os cabelos, ele que analisa e fala assim, olha, tá tudo ok, se precisar de algum reparo, você pode voltar, mas ele que faz Então, assim, é muito legal isso. Eu sei que nós trans somos a maioria mulher e isso precisa ser recorte quando a gente vai falar de políticas públicas, é uma coisa que eu fico um pouco bolada, quando as pessoas não querem colocar o gênero dentro, não colocar a importância do gênero feminino dentro do rolê do transista, porque agora tem várias frentes, não posso nem falar frente, porque senão vai pensar que eu tô falando de projeto específico, mas tem vários grupos de transistas, e aí as pessoas querem generalizar, que é legal generalizar, mas só que eu acho que também é importante dar protagonismo para a mulher Com preta, certeza. porque no mundo das trans, o que está acontecendo? Quem está ganhando mais visibilidade, mais oportunidade são mulheres, não são as mulheres, melhor falar, né? Não são as mulheres pretas. Todos os outros grupos estão ganhando visibilidade, menos as mulheres pretas. Porque quando vem o diferente, as pessoas sempre dão, né? Sim, chama mais atenção. Chama mais atenção. Sim. Então, assim, eu acho que a gente, como mulher preta, precisa levantar uma bandeira um pouco mais verdadeira, porque eu sinto, pelo menos eu sinto, com relação ao nosso posicionamento, sabe? A gente botar mesmo a cara e falar assim, não, gente, isso aqui não... sabe? Mas eu vou te falar que eu sinto a respeito disso, mas eu sinto a respeito de outras coisas também. Dentro... Não necessariamente que você precisa ser feminista, né? Sim, mas sim. dentro do feminismo, as pessoas unificam. Só que, na real, não é. Não. O feminismo, ele não olha e nem trata a mulher negra, né? Então, existem esses diferenciais que colocam sempre a gente à margem. Parece que a gente nunca sai dessa margem ainda, que o nosso trabalho, a gente saiba que vem, né? Vem não vem primeiro, mas ele vem de uma força, de uma base que sustenta o mundo, sabe? Sustenta o mundo. E essa coisa desse olhar feminista que não olha para a pessoa negra, vem de forma muito romântica, inclusive, mas eu me relacionei com uma pessoa que, a mãe branca, minha mãe foi à frente do tempo, a mãe era de 1930, 1931, minha mãe foi à frente do tempo, ela foi trabalhar, ela foi estudar. Aí eu parei, peraí, sua mãe de 30, a minha bisavó trabalhava. Desde criança. Sabe? Então, como assim ela foi à frente do tempo dela, ela foi visionária num espaço onde outras mulheres já trabalhavam? Ora, as outras mulheres não existiam, não eram mulheres, não eram mulheres, né? Enquanto mulheres negras trabalhavam para pagarem a alforria dos seus homens, dos seus filhos, porque as lavadeiras faziam isso. Sim. Então, esse lugar de romantizar o avanço da trajetória das mulheres exclui tudo que nós já fizemos. Exato. Então, eu acredito que no meio das tranças e da estética, de uma forma geral, porque tem muito trabalho da estética que é lido como algo europeu e não é, sabe? Aquelas ventosas, sabe? É nosso, é nosso, ele não é Ocidente, né? Não, Ocidente não, Oriente não é, sabe? É nosso. Então, a gente precisa conseguir levantar e se colocar como protagonista dessas ações e desses momentos, porque é isso. Enquanto mulheres e mulheres negras, a gente carrega esse mundo.
Se nós pararmos, é porque nós não sabemos a força que temos. É verdade. Se a gente parar, o mundo para. Mas é isso, a gente só trabalha, a gente não para poder pensar, para refletir sobre a nossa força, a nossa capacidade, que é o que a Gabriela trouxe, né? Sim. Às vezes você se dá conta, também aconteceu comigo, assim, de você, em determinado momento da vida, você vai fazer lá o teu currículo, tu vai conversar sobre a sua biografia e tal, e aí você vê quanta coisa você faz e você não se dá conta disso. Exatamente. Precisa de uma outra pessoa para falar, nossa... Como isso tudo? Como você foi capaz? Nossa, desde tão jovem, já sendo transista. É porque nunca é o suficiente se você é uma pessoa negra. Na verdade, eu percebo que em grupos de pessoas não negras, eu vejo que aquelas pessoas têm 1, 2 profissões. Eu tenho umas 7. Entendi. Então, assim... Não, quando você... Desculpa até te interromper, que eu ia falar sobre isso lá atrás, acabei esquecendo, agora você trouxe isso. Quando você estava contando aqui pra gente sobre falou de maneira muito normal, aquele trabalho de fim de semana, né? Ah, sabe aquele trabalho de fim de semana? Não, fim de semana é para descanso, né? E aí nós concordamos, mas pra gente isso é normal. Mas não, é para você descansar. Mas não ensinam. Hoje eu falo para as minhas alunas, porque eu escutava muito, enquanto os outros dormem, você trabalha. Não, enquanto os outros dormem, durma também. É isso, né? A gente conseguir quebrar padrões e desconstruir esses ensinamentos que nos colocam sempre na falta, sabe? Logo que eu comecei a ter meu espaço, os dias que eu sabia que ali eu estava sozinha, porque sou eu presa, né? Eu presa, a gente acaba fazendo tudo. Eu ficava, não, eu tenho que desligar o ar, porque eu preciso... Não, eu tenho que ter conforto. Eu preciso estar bem, eu preciso estar num espaço climatizado para poder trabalhar. Sim. Entende? Não é porque eu tô sozinha ali naquele espaço, porque eu não estou atendendo, que eu tenho que ter menos. Para mim, porque que na minha hora tem que ser menos? Mas nós não somos ensinadas a isso. Entende? Até esse lugar do cuidado é sempre o olhar de você para o outro. Quando eu dou aula, eu sou maquiadora também. Aí, mais uma profissão. 7.001. E quando eu dou aula de automaquiagem, eu faço no Ho'oponopono contrário. No Ho'oponopono é um mantra de perdão, de aconchego também. Mas eu peço para que as meninas façam para si. Então, eu me perdoo. Eu me amo. Entende? Porque não nos colocam nesse lugar. Sim. Né? Do se olhar mesmo, sabe? Eu sempre questionei, porque sempre quando a gente vai dar aula, a gente pergunta por que você quer ser transista, né? Por que você quer ser transista? E muitas das vezes as pessoas querem ser transista para encobrir as próprias dores. Às vezes as pessoas não querem enxergar suas próprias dores, as pessoas não sabem como se curar. Então elas ficam ali cuidando do outro porque elas precisam ser curadas, entendeu? Porque você tá linda, porque eu preciso me enxergar linda, porque você tá maravilhosa, porque eu preciso me enxergar. Então, assim, é um lugar de transista que as transistas elas precisam começar a fazer terapia. Por favor. Né? Porque tem muita coisa que a gente só faz, igual a Ana falou, que a gente só faz pro outro. Por que a gente só faz pro outro? A gente não tem condições de fazer pra gente. A gente precisa se curar. Por que é tão incrível a gente olhar o outro? Você vai olhar a maioria dos transistas com o cabelo todo doido por aí. Porque eu não tive tempo de fazer meu cabelo. Mas quando você faz o cabelo do outro, você fica numa satisfação incrível. Mas por que você fica numa satisfação incrível de fazer pelo outro e você não tem essa mesma satisfação de você parar um tempo e fazer por você? Sabe? Então, assim, essa loucura, teve uma época, essa questão de depressão, que eu tava tão hiperfocada nas tranças, que eu fazia trança para eu não olhar a minha realidade. Não olhar que eu precisava resolver as coisas na minha casa, não olhar que eu precisava resolver minhas contas. Então, assim, não, eu preciso resolver. Se eu trabalhar, era como se fosse um vício mesmo, sabe? Se eu trabalhar, eu esqueço. A trança faz eu esquecer os meus... Porque faz mesmo, né, amiga? Cara, a trança é muito bom, gente, mas não use isso nesse sentido. Eu, quando estou trançando, eu esqueço meus problemas, mas só que não é esquecer, gente. A gente precisa resolver. Né, a gente precisa resolver. E eu precisei, depois que eu fiz, né, que eu comecei a fazer essa minha sessão de terapia, que eu comecei a entender que eu podia descansar e que não ia ficar com medo de descansar, eu não ia ficar com medo de parar para pensar nos problemas. Então, essa questão de você se olhar primeiro, igual a Ana falou,
é uma coisa que é difícil pra gente, porque a gente tem muita demanda para resolver nossa. E às vezes é mais fácil a gente resolver do outro, aconselhar o outro, falar assim, porque meu marido me bateu. Menina, vai lá na Maria da Penha. Porque fulana, minha amiga, me traiu. Menina, larga. É muito mais fácil você resolver demanda do outro do que você chegar e olhar seus B.O. dentro da sua casa e você resolver. Então, assim, até pra gente ser transista e achar que tá tudo bem, a gente precisa de alguém estar olhando de fora para poder estar orientando a gente, porque às vezes não tá. Às vezes não tá. Muitos dos transistas que não conseguem ter dinheiro hoje, não é porque não tem uma capacidade técnica profissional, né? De fazer, e muito menos porque não sabe administrar. É porque, na verdade, ele tá fazendo trança por fazer mesmo. Para ocupar um tempo. E, infelizmente, é a realidade. Porque não quer estar em casa, porque não quer ser maltratado pela mãe, porque quer ter um lugar de reconhecimento. Cara, não tem coisa melhor do que a pessoa se levantar da sua cadeira e a pessoa fala assim, nossa, Gabriela, você é muito braba nas tranças. Tipo assim, mano, qual outro lugar que a pessoa vai me olhar assim? A pessoa, né? Sim. Qual outro lugar que a pessoa vai me reconhecer assim? Qual outro lugar que a pessoa vai me admirar assim? Eu posso construir outros lugares, mas às vezes dá trabalho, né? E aí eu fico ali trabalhando sem querer olhar o entorno, né? As questões que estavam acontecendo. Entendi. Gente, olha, mas eu vou falar aí muito assunto, muita coisa aqui para falar de tranças, né, de cabelo, de empoderamento, de força. E aí nisso a gente tem quase 1 hora já, tá? Só para avisar que eu acho que vocês não perceberam. Não. É exatamente isso. E eu tô trazendo esse assunto, eu acho ele muito importante, principalmente para as criancinhas, né, para os nossos picurruchos, assim, porque a gente precisa, no meu entendimento, enaltecer a beleza negra, falar do cabelo, do como o cabelo é lindo, do jeitinho que é crespinho, que é enroladinho, enfim. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Como deve ser, aliás, vou fazer diferente, vou aproveitar para dar uma consultoria aqui. Enquanto pais, né, enquanto responsáveis por uma criança preta, seja menino ou menina, como que a gente deve abordar a questão do cabelo? Aí eu começo aqui pela Ana, já tô olhando, pela Gabriela, já tô olhando para ela aqui. Então, primeiramente, a gente precisa ensinar a criança a amar o seu corpo, entender que o natural sempre vai vencer, que o natural é o belo, que é maravilhoso, e que você pode estar utilizando desse natural para poder modificar algumas coisas, poder criar uma arte, que é o caso das tranças, né? E eu sempre uso o exemplo das árvores. A árvore, ela é natural, e cada momento da árvore ela tá bem verdinha, ou daqui a pouco ela tá bem florida, ou daqui a pouco ela tá sem nada, e a gente também é assim, né, como ser humano. Tem uma hora que a gente tá com o cabelo maravilhoso, porque Black é assim, tá? Ele acorda do jeito que ele quer. Não, e ele reflete muito também o seu estado de espírito, exatamente. Né? No nosso corpo. Falar sobre a importância do nosso cabelo, sobre a ancestralidade, sobre os nossos traços. Eu tenho um bocão maravilhoso, aí meus filhos são tudo que nem eu. Aí fala, gente, olha assim mesmo, meu filho tem um dente que é aberto no meio, é lindo. E ele teve um problema muito sério com isso. Aí eu tenho que falar sobre ancestralidade, falar da importância, do valor, trazer para nosso continente africano as importâncias. Olha como isso aqui é valorizado em tal lugar. Aqui nós também valorizamos. Trazer uma realidade, né? Falar sobre realezas também, sobre outras civilizações onde a gente é valorizado, porque infelizmente no Brasil tem essa questão toda do racismo estrutural, então a gente precisa mostrar de onde nós realmente somos e qual a valorização que dá no cabelo. E, gente, muito carinho, muito carinho, muito carinho. Eu gosto de brincar com as crianças. Eu dou consultoria para mães e ensino para elas que se elas começam a cuidar desde pequenininho, tá? Meses. Não tem, porque não pode. Pode, desde meses, você estimulando, pentear, né, do cabelo da criança, assim, com aquela escovinha, ela vai acostumar com o toque. Muitas das vezes a criança não tem costume com toque porque a mãe leva para aquele momento um momento de fadiga, um momento de, eu tenho que fazer esse negócio de cabelo, tanta coisa para fazer, tem que parar para fazer cabelo essa criança. E isso traz realmente um trauma. Quem quer ser desprezado? Ninguém quer ser desprezado. Se a criança não vê um valor naquele momento, ela não vai querer fazer. Isso é super normal. Então a gente tem o e-book que a gente ensina sobre o meu Blackinho, a gente ensina penteados simples, fáceis e como cuidar, como lavar, como hidratar, o que nosso cabelo gosta. E é bom sempre também, quem tiver condições,
tá indo num profissional, né, adequado para poder estar vendo, né, a questão do cabelo, porque cabelo também é saúde, né, muitas das vezes transparece. Tem crianças hoje em dia que é coisa que assim, eu não tinha visto antes, depois do Covid-19, as crianças estão tendo crise de ansiedade, criança nova, então tendo problema com cabelo nova já. Eu falei, gente, que isso? Aí tem que indicar para um profissional vitamina, alimentação, tudo direitinho, ensinar que tudo isso que você faz no seu dia a dia reflete no seu cabelo, é importante ter um cabelo bonito. E, em primeiro lugar, né, ser exemplo. Muitas das vezes as mães não são exemplo de como deve usar o seu cabelo. Muitas mães têm o cabelo alisado e aí na hora que vai falar pro filho do cabelo dela crespo, a filha não tem referência, aí fica um pouco difícil, né? Então, se você é uma mulher, se você é uma mulher branca, às vezes tem mulheres brancas que têm crianças crespas, né? Aí você realmente buscar profissional para te ensinar. Eu não faço criança com menos de 7 anos. Eu não atendo. E eu não atendo não é porque eu não tenho a técnica para atender, não. Eu não atendo porque eu acho que isso é responsabilidade de pai e mãe. Isso é momento de confiança, afetividade, carinho, que não é só uma trança. Então, eu não atendo. Então, se a pessoa quiser fazer um curso comigo para aprender, estou super disposta a ensinar. Agora, botar uma criança de 7 anos na minha cadeira, uma criança que não tem o cuidado diário do cabelo, não sabe lidar com o cabelo, para eu trançar e ela ficar traumatizada, não é meu caso. Entendi. E para você, como é essa questão em relação às crianças? Ana? Eu atendo muitas crianças e, na verdade, atendo famílias, né? Famílias mesmo, de eu começar quando ainda nem essa criança tinha nascido. E é muito... Como eu posso colocar? É muito importante a gente ter em mente que, muitas das vezes, aquele cuidado não acontece dentro de casa porque não foi ensinado para aquela mãe, para aquele pai. Os homens negros, eles são acostumados a ter essa imposição de que o cabelo tem que ser raspado. Então, nem eles tiveram referência, né? Nem eles foram ensinados. A tabela que nós trabalhamos hoje de curvatura, ela é de 1980. Imagina, eu sou de 81. Minha mãe não teve acesso. Minha avó não teve acesso, então elas não aprenderam, entende? Então eu acho que primeiro precisa partir desse caminho de que aceitar que você não sabe porque não foi te ensinado e a partir daquilo ali buscar as informações. Nós temos a experiência Baobá, que é também com esse foco, esse olhar. Nós temos o Pilar Infância, onde nessa formação, nessa consultoria com familiar, porque não é só para mãe, né, familiar, para que todos possam participar, porque todos, eu costumo dizer que criança não é de uma pessoa, né, a criança é da comunidade, a criança é de todo mundo, então para que todo mundo que está envolvido com aquela criança possa aprender. Então, na experiência Baobá, nós ensinamos justamente primeiro o letramento capilar, que é esse olhar, aprender a olhar o cabelo, aprender a olhar qual é a necessidade daquele cabelo, o que ele tem, o que ele não tem, qual é a curvatura desse cabelo, para a partir disso você poder estimular autoconfiança, estimular empoderamento, desconstruir falas, porque eu já escutei muito, nossa, cabelo ruim, cabelo difícil. Muito, eu escutei muito. E hoje eu peço e oriento para que isso não seja falado, porque é algo que a gente incorpora e quando chega na adolescência, você não quer ter cabelo ruim. Você não quer ter cabelo difícil. Ah, não, vou alisar porque é mais fácil, porque é mais rápido, porque é mais isso, porque é mais aquilo. Entende? Então, essa desconstrução precisa primeiro ser familiar e você entender. Assim, nós vivemos num país machista, onde nós, mulheres, reproduzimos o machismo. Certo? Então, é fato. Então, absorve e trate. Nós vivemos num país racista, onde nós, pessoas negras, reproduzimos o racismo. Então, ok. E a partir disso, você sabe disso, a partir disso, o que você vai fazer para mudar? O que você vai fazer de diferente? Então, é isso que eu tento estimular nessas famílias, para que essa criança seja aquela pequenininha que chega, sabe... que a autoestima chega primeiro, a energia dela chega primeiro no espaço, antes mesmo que ela tenha aberto a porta, sabe? Porque na infância, nesse momento,
é que a gente consegue, através da afetividade, construir autoestima, construir empoderamento, construir ensinamento. É a partir desse momento que aquela criança vai entender que os traços dela são lindos. Sim. Mas para que ela aprenda, tem que ter um adulto falando, tem que ter um adulto ensinando. Sim. Então é com esse adulto que eu quero poder trabalhar para passar essa conscientização. E aí a gente se aprofunda um pouco mais, porque também tem um espaço e tem um momento onde a mãe ou a familiar, né, tem a oportunidade de aprender uma técnica de trança para que ela possa aplicar naquela criança. Então nós temos bonecas treino pretinhas, de cabelo crespo, de cabelo cacheadinho, lá no instituto, para que essa mãe, esse pai, essa família tenha essa vivência, não só do letramento capilar, mas também de estimular, através da estética africana, com as tranças ou com algum penteado, a beleza dessa criança. Sim. Entende? Então, e é muito curioso, porque eu estou trabalhando com uma mãe, fazendo consultoria com uma mãe, que ela fica assim: Ana, eu fazia tudo errado. Não, eu vou te ser sincera, eu já descobri várias coisas aqui que eu faço errado. Vou ficar quietinha, mas já percebi. Sabe? A filha dela tem 2 anos e ela se deu conta, Ana, produtinhos de bebês não fazem efeito. Aí, sabe, aí vem o entendimento, vem o letramento capilar, porque você entende por que os produtos de bebês não fazem efeito no nosso cabelo, que é um cabelo mais crespo, um cabelo que a oleosidade se acumula no couro cabeludo, não vai pro fio. Então, alguns cabelos são naturalmente mais ressecados. É o fio, é a estrutura do fio. E isso é um problema? Não, desde que você leia, desde que você saiba o que você vai fazer, como você vai cuidar. Ah, mas cabelo bonito é cabelo que faz cacho. Não, porque a gente saiu, né, vivemos 2 extremos, vários extremos, né? Primeiro, a obrigação de ter o cabelo quimicamente tratado. Aí todo mundo entrou em transição. Aí agora é a necessidade de você ter o cabelo, o cacho perfeito. Mas não existe o cacho perfeito. O cacho perfeito é o seu cacho. Se seu cabelo faz cacho, porque se não faz, o seu cabelo é o perfeito. Verdade. Entende? Então, essas desconstruções que precisam acontecer, também porque tem a expectativa em cima do cabelo que não vai te oferecer isso. Ah, mas eu quero que o cabelo da minha filha enrole e fique assim. Não, peraí, não é a textura do cabelo dela. Não é a textura do cabelo dele. Então, você está criando essa expectativa que você vai alimentar essa criança. Então, quando ela crescer, ou tiver um pouquinho maior, porque eu conheço crianças que com 5 anos já fizeram química, absurdo, elas vão aceitar essa química buscando isso, porque elas foram ensinadas que outro cabelo que é bonito, não é o dela. Não é o dela. Entende por que precisa começar ali com a família? Porque é essa família que vai dizer para essa criança o quanto ela é bonita, o quanto a boca dela é bonita, enquanto os olhos dela são bonitos, enquanto o nariz dela é bonito, enquanto o corpo dela é bonito. Porque é isso, né? Nós temos fenótipos. Então, enquanto pessoas negras, nós temos mais bumbum. Algumas pessoas têm um pouquinho mais de peito, e a adolescência é um pouquinho cruel, né? E se essa criança, quando chega na adolescência, ela não tem essa base, fica muito mais difícil. Além dos outros desafios. Além dos outros. Mas é isso, porque se você tem autoconfiança, se você se conhece, se você já fez várias vezes esse exercício de se olhar no espelho e entender quem você é, as outras dificuldades, elas vêm. Mas você consegue superar e passar por cima muito mais fácil. Porque você sabe de onde você veio, você sabe quem você é. Não é uma pessoa que vai dizer para você quem você é. Eu faço terapia holística, eu faço reiki, e às vezes, né, como todo mundo, eu tô meio para baixo, e aí a minha terapeuta, Tânia, ela: quem é você? Ana Paula Gonçalves. Não, quem é você? Ana Paula. Eu não tô ouvindo, eu não tô te entendendo. Quem é você? Ana Paula Gonçalves de Jesus. Agora você chegou. Entende? Então, a partir do momento que eu sei que eu sou Ana Paula Gonçalves de Jesus, ninguém vai dizer que eu sou outra pessoa, ninguém vai me dizer aonde eu tenho que estar. Porque eu sei aonde eu quero estar.
Ai, gente, que papo maravilhoso aqui, mas a gente chegou ao final, infelizmente mesmo. Eu ficaria aqui muito tranquilamente conversando com vocês e aprendendo, entendendo mais sobre a autoestima negra, sobre o cabelo, sobre a importância e a força, mas infelizmente chegamos ao final. E aí eu quero pedir para que vocês façam as considerações finais, de repente alguma coisa que a gente não abordou aqui, mas é super importante a gente trazer como tema. Então, esse é o momento de dar aquela pincelada, assim, Gabriela. É muito importante, né, estar aqui com duas mulheres negras falando sobre um tema que não é um tema irrelevante, não é somente estética. A Naomi falou que se fosse só moda, a Naomi Campbell falou assim, se fosse só moda, para mim não faria sentido. É militância, é crescimento, é espiritualidade, é o corpo negro em movimento que faz a diferença no mundo, né? Então, assim, a gente está junto aqui falando sobre algo que anos atrás os nossos ancestrais estavam ali utilizando como uma ferramenta para a liberdade. A gente ainda está utilizando essa ferramenta, que é a trança para a liberdade. Para mim faz muito sentido, e que a gente possa proteger esse nosso patrimônio, que são das tranças, que a gente possa divulgar sim, mas proteger falando a verdade da história, sempre trazendo os nossos ancestrais, né, como referência, e valorizando, né, tudo que a gente tem vivido. Porque se a gente não resgatar sempre o que foi vivido, a gente vai se perder no tempo. E tudo isso que a gente está falando agora, uma hora pode ser que não faça sentido mais nenhum, para quem estiver lá na frente só olhando isso como comércio. Então, que a gente possa ter bastante cuidado com essas ferramentas que são muito importantes para a gente. Importante alerta, importante mesmo. Gabriela, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo ter você aqui. Foi ótimo estar aqui. Aninha. Bom, eu acredito que a troca, né, o compartilhar alimenta todo mundo que está no entorno, sabe? Então eu costumo conversar e pregar muito que as pessoas possam estar um pouco mais abertas a essa troca, porque é aprendizado. Sim. Então, aproveitem cada oportunidade, cada momento, onde quer que vocês estejam, e independente se as situações forem boas ou forem ruins, porque o aprendizado está ali. E dentro dessa vivência de nós mulheres negras e nós transistas, que a gente possa se unir, né? Que a gente possa caminhar junto, que a gente possa crescer, porque é um universo imenso, é um espaço enorme que dá para todo mundo trabalhar. Todo mundo. E se estivermos juntas, a gente vai mais longe. Muito mais. Eu costumo dizer que foguete não tem ré. Então, bora ser foguete. Bora. Muito obrigada, Aninha. Obrigada mesmo. Foi ótimo estar aqui com vocês. E com essa força, essa potência, união e sorrisos, eu encerro mais o Empoderação. Muito obrigada por estar aqui conosco, por estar acompanhando. E, quer saber mais? Antes de encerrar mesmo, vou pedir para que elas falem aqui sobre o endereço do espaço delas, para que vocês possam ir lá. E também as redes sociais, Aninha. Bom, rede social... Tem muitas, mas vamos às principais. Rede social, Instituto Anáfrica, nosso Instagram. E nós estamos no centro de Niterói, no coração de Niterói, em frente às barcas, na Amaral Peixoto, número 60, sala 212. Gabriela. Projeto Trança Terapia, Instagram, Trança Terapia Oficial. O único endereço que eu tenho para vocês agora é Trança Terapia Oficial. Entre em contato com a gente pelo direct e marque, né, o seu horário lá. Campo Grande é logo ali. Vamos lá. Vamos ficar linda em Niterói, Campo Grande, é isso. E ter esse momento de troca. Muito obrigada. Te espero no próximo.